Muito bom, senhoras e senhores. Chegou a hora do nosso plantão de dúvidas. Toda aula, o que que a gente vai fazer? A partir desse momento, nós vamos abrir um espaço no período da manhã, já fizemos isso em aulas anteriores, mas agora a gente abriu uma ficha. Vocês receberam a ficha para vocês mandarem as dúvidas. O ideal é que, assim, eu sei que vão surgir dúvidas. Afonso e João Neves. Eu vi até gente falando lá. Ah, eu tive dificuldade com isso, eu tive dificuldade com aquilo. Graças a Deus, viu? Porque se você não tivesse dificuldade, eu ia achar que a gente estava falando com algum monstro, né? Vocês estão tendo acesso a esse conteúdo todo pela primeira vez. E a forma de fazer isso é no Coach Coach para vocês treinarem. Então, é normal que surjam dúvidas. O errado seria não surgir dúvidas. O errado seria você saber fazer antes de fazer. As primeiras vezes que você vai fazer, você vai ter dúvidas. Você pode parar. O legal de estar fazendo Coach Coach é que você para no meio da sessão, fala, calma, deixa eu respirar, deixa eu voltar onde eu estava. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, porque esse é o momento de aprender. Acho que o João passou por isso também, né, João? Como é que é o começo, cara? Porque eu sempre falo para as pessoas que não é, nossa, quanta coisa. Imagina quando eu souber tudo isso. Ninguém nasce sabendo fazer esse negócio. Eu tive a minha curva de aprendizado. E eu falo que vocês saem daqui melhores coaches do que eu com esse mesmo tempo, né? Imagina, a pessoa está aí há um mês e pouco estudando, assistiu três, quatro aulas. Você acha que vai sair fazendo uma super sessão? Não, não é coach ainda, né? Quer dizer, já está desenvolvendo o espírito, mas as primeiras sessões é com um colega para começar a treinar, para fazer errado, não é assim? Com certeza, Edson. Eu me lembro hoje, na turma 9, a minha colega, tínhamos as dúvidas, né? E, assim, por eu ter um pouquinho mais de experiência, né, de uma formação anterior, a gente sempre combinava, Edson, de fazermos duas sessões em sequência. A gente marcava 2 horas e nós fazíamos. Eu, como coach, eu sempre era o primeiro coach. E logo na sequência terminava, a gente tocava algumas ideias sobre o conteúdo, tocava uma figurinha ali sobre o conteúdo abordado e tal, sobre a dificuldade. Eu já vestia a roupa de coach e ela passava a ser a minha coach. E foi muito produtivo. Eu não sei como que está nessa turma, Edson, mas no nosso caso eram 7 e 7, 14 sessões. 7 como coach, 7 como coach. E logo na sequência, nós já começamos o estágio. E foi assim uma experiência ímpar, porque naquele momento nós estávamos na incompetência consciente, porque a gente tinha noção de que a gente não sabia muitas coisas, ou que a gente precisava de praticar mais. E foi extraordinário a oportunidade de fazer o estágio, de fazer o coach, ao ponto que depois eu falei, não, agora eu me sinto pronto para ser o seu coach. Passados alguns meses, aí eu fui o coach dela numa outra demanda diferente, aí como 10 sessões. Aí eu fui pro bono dela e foi assim, extraordinário. Foi muito legal mesmo essa experiência. Mas no Entendi. início, dúvidas vão aparecer e que bom que aparece, né, Edson? Que Mas bom que aparece porque eu significa que fiquei com está uma sendo dúvida praticado. aqui. Eu fiquei com uma dúvida aqui sobre o comentário da Lilian. A Lilian falou assim, ó, os alunos nos procuram e estão perdidos. Me pedem ajuda ao Richard. Estão totalmente perdidos. Me parece que tem uma generalização aqui, como se todos os alunos tivessem, mas vamos entender. Estou treinando com o coach e estão sem saber quais ferramentas aplicar. Aqui eu tive duas dúvidas. A primeira dela, ela falou que os alunos estão perdidos. Mas eu não achei essas perguntas lá no formulário. Se as pessoas estivessem perdidas, elas não tinham que fazer as perguntas no formulário para nós esclarecermos aqui? Não seria o caminho natural? Nem Célia. Segunda coisa.
não sabem quais ferramentas explicar. Eu não disse exatamente qual ferramenta aplicar em qual aula, ou eu me perdi de alguma forma? Porque assim, a gente, para cada sessão que era para ser realizada, eu não dei qual ferramenta que era para ser feita, sim ou não? Eu não sei, eu não estou entendendo a Lília. Lília, vem me explicar isso aqui, Lília, porque eu fiquei confuso com o seu comentário para a gente começar aqui, porque é importante. Essa parte do plantão de dúvidas, o objetivo é esse. Ela falou que estão todos perdidos e todos estão procurando eles. Me ajuda aqui, Lília. Cadê você? Fala comigo. Bom, bom dia. Bom dia, tudo bom? Cadê você? Estou aqui, Edson. Aqui, me Estou aqui. ajuda cá. Estão todos perdidos, Lília? Me ajuda. Quem são todos? Ó, deixa eu explicar direitinho o que é isso, tá? O que está acontecendo, Edson, é que, por exemplo, no meu WhatsApp, eles me procuram, Quem são tá? Tem eles? procurado Quem são ficha. eles? Oi? Quem são eles? Ó, tem o Luiz, que eu estou terminando de fazer o treinamento dele, tá? Eu já estou na quinta sessão, são só 5 sessões. É o seguinte, eles não sabem, eles não estão Não, mas quem são sabendo, eles? É porque, assim, eu quero só entender isso aqui, são porque pessoas. quando eu rodei a ficha de dúvidas, porque pelo seu comentário no chat, a impressão que deu é que todos os alunos estão perdidos, estão todos Não, procurando não, vocês. quando eu falo todos, eu estou falando que os alunos, a maioria deles, principalmente quando você divide as salas no Zoom, eu acho que deveria simplesmente eh, ter como ouvir os alunos. Os próprios alunos, dentro da sala dividida, falam: olha, eu não sei, não estou sabendo aplicar as técnicas. Eu estou com dificuldade de atender coach. Aí eu, gente, procura o suporte. Sempre eu falo, procura o É que eu suporte, precisava saber, me procura ajuda a a saber quem Célia. são essas pessoas, que eu trago elas aqui, a gente tira as dúvidas. Ai, tudo bem, eu posso Então, passar depois para vamos lá, deixa eu Célia. só ver quem é dessa turma que falou com eles aqui. Fala comigo no chat, eu trago vocês. O objetivo, porque assim, ó, nós temos os momentos para tirar as dúvidas. Só que nas aulas passadas, Afonso e João Néder me ajudam aqui a entender se eu estiver errado. Eu não recebi essas perguntas no começo da aula. A gente não respondeu todas que tinham. É porque eu estou tentando entender, Lilian, e o meu objetivo é esclarecer as dúvidas. Pelo seu comentário, deu a entender que estão todos com dúvidas sem ser resolvidas as dúvidas. Eu quero entender quem são as pessoas. Ó, o que eu posso Você fazer acabou de falar aqui que é a grande maioria, mas ninguém respondeu é, no chat ainda. Fala comigo, que eu mas fiquei com dúvida. acontece que quando nos Não, mas não é procuram, se expor, não, Márcia. Não é se expor aqui. O nosso objetivo é tirar as dúvidas mesmo, tá? O nosso objetivo é tirar as dúvidas. Vamos lá, vamos entender como é que isso funciona. Quando nós dividimos as salas, Lilian, quando surgem as dúvidas, o objetivo é esse mesmo. As dúvidas precisam surgir. A metodologia que nós usamos é a metodologia que está validada, tá? Então, assim, nós dividimos as salas, vocês trocam ideia entre vocês, é a hora que vocês aprendem, é a hora que surgem as dúvidas. Essas dúvidas, elas vão surgir porque é a primeira vez que vocês estão fazendo. O normal é que essas dúvidas surjam, tá? A questão é, muitas vezes, temos a questão da própria mentalidade. Alguns, quando encontram as dúvidas, podem encontrar como uma barreira. Outros podem entender, essa dúvida é super normal, não estou sabendo como fazer. E essas dúvidas, elas precisam ser enviadas para nós porque nós precisamos tirar todas essas dúvidas. Eu achei estranho o seu comentário apenas, porque na aula passada quando eu abri para as dúvidas não apareceram. E hoje, no formulário, também não estavam lá. E aí eu fico perguntando assim, mas se essas pessoas estão com dúvidas,
eu preciso das dúvidas. É essas dúvidas que eu Eu espero, te essas entendo, dúvidas. Edson. Eu Porque te se elas não entendo. vierem para mim, eu não consigo esclarecer. Pois O é. Então, normal é que vocês tenham dúvidas e eu preciso delas. agora eu te pergunto, você está certíssimo, é a sua posição que deve ser respeitada, entendeu? Como, por exemplo, eu estou lá no grupo, estou no grupo 14 e estou no outro grupo. De repente, eu recebo no meu WhatsApp uma pessoa me pedindo ajuda porque não entendeu as Mas matérias, quem não são essas entendeu. pessoas que estão pedindo ajuda para você? Por exemplo, tem Maria Neide, tem o Luiz, que eu terminei a quinta sessão com ele, Uhum. terminei a quinta sessão do treinamento, porque no início, Tá, não, quando eu não, tudo bem, já tá. O Luiz, a Maria Neide, quem mais? é, tem. Aí eu tenho que ver o nome das outras pessoas, eu posso passar para a Célia. Eu posso É olhar isso lá que no eu vou pedir, WhatsApp ó. Então, ó, a gente e passo precisa para a alinhar Célia. isso aqui. Porque eu entendo que muitas vezes você teve alguma relação com as pessoas, elas falaram com você. Mas, gente, esse não é o caminho, tá? Esse caminho a gente não vai resolver. E mesmo porque a Lilian, ela está aqui como aluna e não como voluntária para ajudar, como o próprio João e o Afonso. Mas mesmo os voluntários, eu preciso que vocês entendam o seguinte. Obrigado, Lilian, pela sua participação. Ah, Mesmo quando a gente entende assim, eu até agradeço o esforço da Lilian, não é o caminho certo, tá? Eu entendo que a Lilian também, o que ela colocou ali foi uma forma de generalização. A gente estuda isso na, em metaprograma, quando a gente estuda, no metamodelo, desculpa, quando a gente estuda metamodelo, ela conversou com algumas pessoas perto dela e ela, naturalmente, essas pessoas têm dúvida. E se essas pessoas têm um canal de comunicação com ela, elas vão falar, ó, estou com dúvida aqui, não entendi aqui, é natural. E ela tem uma percepção de que é a maioria. É natural, esse é metamodelo. Eu trouxe ela justamente para explicar isso aqui, de como muitas vezes a gente tem uma percepção distorcida da própria realidade, tá? Agora, como eu, Edson, posso ter uma percepção se existem dúvidas ou não, através da ficha de dúvidas. Tudo bem? Sim ou não? Vocês entendem isso? Existe uma metodologia que precisa ser seguida, tá? Então, todos vocês que têm as dúvidas precisam tirar no momento certo, precisam tirar todas as dúvidas. Eu preciso da sua dúvida para construir as aulas. Então, cada aula que você manda as suas perguntas, nós fizemos as primeiras aulas, eu trouxe para vocês, aí tem a ficha. Eu estava até olhando a ficha antes de entrar aqui com o Afonso e com o João Neder. Tiveram apenas 7 perguntas lá na ficha, não foram isso? 7 pessoas que preencheram a ficha, João e Afonso. E aí, quando eu vi a mensagem da Lilian, não fechou, não casou, porque ela me falou: estão todos com dúvidas. Se eu tivesse visto a mensagem dela antes de ver a ficha que o João e o Afonso iam trazer, eu ia falar: oba, vou ter um monte de pergunta, vai ser uma manhã divertida, vou esclarecer e vou tirar todas as dúvidas. Percebem isso? Então, e alguém falou sobre se expor. Mas onde já se viu coach se expor? Eu quero que vocês tenham dúvidas, eu preciso das dúvidas. Vocês me deixam angustiado se vocês não perguntam. É justamente o contrário. Então, vamos só entender isso aqui. Nós dividimos as salas. As salas é o momento que você não sabe fazer ainda. Você é incompetente, criatura. Lembra? Incompetência inconsciente. Você não sabe que você sabe. Aí tem a incompetência consciente. Você acabou de descobrir que você não sabe. Aí você vai lá testar. Vai pegar o que você aprendeu, vai trocar, vai fazer um, vai fazer outro, vai ver os colegas, vão se perder, vão conversar entre si. E aí você volta para a aula, estuda de novo a aula, estuda de novo a aula, assiste de novo a aula. A aula eu ensinei. E aí, porque não adianta falar, eu não entendi fazer a roda da vida. Não entendi fazer a roda da vida. Como é que eu respondo uma dúvida como essa? Qual que é a forma que eu tenho para responder? Eu vou ter que dar aula de novo, não vou?
para responder uma dúvida como essa? Ó, e aí, o que que eu preciso? Eu preciso que a dúvida seja específica. Na área alavanca, eu posso ter uma, ter duas, as dúvidas começam a ser específicas. Só tenho dúvidas específicas quando trabalho, e tá tudo bem, tá? Então, lembrando, o normal é ter dúvidas. O normal, quando dividimos as salas, é vocês terem dificuldade. Faz parte do processo de aprendizado. Trocarem entre vocês, façam o processo. A gente volta para a aula, a gente tem os plantões de dúvidas, guardem as dúvidas, vai lá, faz o coach, anota suas dúvidas. Na véspera da aula, a gente passa o formulário, você faz pergunta no formulário, faz pergunta no chat, eu tiro as dúvidas, ensino de novo a parte específica. Ficou com dúvida mais ampla no conteúdo? Volta na aula, ela fica gravadinha, separadinha. Vocês já viram que legal? Assiste de novo. Não é isso, Afonso? Com certeza, Edson. As dúvidas, elas são necessárias, né? Em algum momento, a gente vai ter menos ou mais dúvidas. Por exemplo, se não tivéssemos dúvida, nem precisaríamos estar aqui, né? Eu acredito Tá. que a gente, o resultado que nós não temos é justamente porque não conhecemos aquilo que deveríamos conhecer ainda. Não acessamos novas realidades. E tudo isso que foi trazido até agora, vocês podem ir sanando essas dúvidas, fazendo também coach baia, não precisa ser só os coaches que a Célia encaminha. Esse treinamento é incrível, porque você vai sanando as dúvidas. Eu mesmo tive muitas dúvidas, e até hoje, quanto mais eu vou fazer algo além da média, as dúvidas são muito comuns. E é bom, porque é sinal que você está em movimento, sinal que você está buscando ir além. Isso é maravilhoso, gente. Então, não se assustem, ou então não fiquem com receio de trazer as dúvidas. Igual a gente viu na planilha, se bem que é o primeiro encontro nessa modalidade com essa turma. Mas espero que nas próximas venham muitas dúvidas para esse formulário, porque é isso que vai fazer com que a gente vá modelando e aumentando o nosso conhecimento. E as E dúvidas a são gente até a gente coloca o formulário é justamente por isso nessa aula. As aulas anteriores eu botei o espaço de manhã, eram menos ferramentas. No formulário a gente consegue juntar as principais dúvidas para poder tirar as dúvidas de vocês. Eu gostei, obrigado pelo comentário, Lilian, que me ajudou a ensinar aqui também como resolver as dúvidas, tá? E explicar o processo. Lembrando, se você tiver dúvidas que possam impossibilitar a jornada de vocês, o caminho correto é sempre procurar a supervisão se tiver algo que está te atrapalhando. A supervisão vai te dizer qual o caminho para tirar essa dúvida, tá? Não é para procurar nenhum colega do grupo, porque mesmo que o colega esteja lá, como a Lilian, ela esteja lá, já esteve numa formação, está de novo, ela não está lá para tirar suas dúvidas. E aí corre o risco também dela poder te dar uma resposta que não é a resposta mais precisa. Não estou falando só do caso da Lilian, mas de qualquer colega. Então, utilize o canal correto. Ou então, posta no grupo, né? Olha, eu tenho uma dúvida específica tal, vamos botar isso como pauta para discutir, né? Entra a questão da mentalidade também, de como você coloca. Ó, não estou entendendo nada disso aqui. Ninguém vai te ajudar. Não estou entendendo nada. É uma mentalidade fixa. É só não entendi ainda. O que que eu não entendi? Aí eu vou começar a especificar, né? Esse processo, eu sei que ele pode ser doloroso, principalmente dependendo do nível que você está de se expor a novos conteúdos e se expor ao aprendizado. Quando você está se expondo, é normal surgirem as dúvidas. Mas eu preciso que você entenda que o processo de aprendizagem que nós estamos fazendo aqui é o único que funciona. Se nós fizermos diferente, ficar te dando mastigado, acaba que a gente termina a nossa aula, eu termino de entregar o conteúdo, você vai lá para a vida real, para o mercado, e você vai parar de avançar. A minha formação em coaching, a primeira, eu saí de lá com 1% do que eu me tornei depois, nem isso.
Por quê? A formação no coaching, ela vai te dar uma visão, é diferente. Mesmo na faculdade, na faculdade você aprende, aprende, aprende. Quando você vai para o mercado, você descobre que é completamente diferente, né? A faculdade você aprende aonde procurar e como começar a entender aquilo, mas a prática de mercado é diferente. A formação em coaching, a mesma coisa, né? Você entende como é a estrutura do negócio, quais são as ferramentas, só que aí precisa aplicar, precisa aprender, estudar novos conteúdos, fazer ligações complexas. Só que a nossa ainda é diferente das outras. A gente dá a vocês o suporte, o coach é externo, tem plantão de dúvidas, vai ter estágio para você aprender ainda mais. Mas tragam as dúvidas, por favor, é para mim a dúvida. Imagina só, imagina como eu me sinto daqui, João, para a gente começar com essas dúvidas aqui. Eu acordo louco para ver dúvidas, me preparo, falo, hoje tem ficha, sabe? A aula mais importante para mim, a primeira ficha, eu vou esclarecer um monte de dúvida. Aí eu abro lá, tem 7 perguntas. Eu falo, pô, será que o pessoal entendeu ou será que não mandaram as dúvidas? Aí eu leio nos comentários, está todo mundo perdido. Eu falo, e aí? Cadê? Eu quero as dúvidas para mim, não é para mandar para a Lília. Vamos lá, qual que é a primeira? Ô Edson, é muito comum, e isso eu sei porque também aconteceu comigo, a gente querer apresentar o nosso mapa e fazer interferências no mapa do coach. E o coach, ele não faz juízo de valores e nem julgamento. Você tem que entrar desprovido de qualquer preconceito para não interferir, porque o objetivo ele deve ser iniciado e mantido pelo próprio coach. Entende? Então, a primeira pergunta aqui. Eu não sei como faço para não interferir nas soluções que o coach tem que determinar. Como ficar como coach, acolher a demanda do coach sem interferir, respeitando o mapa do coach. Então, essa premissa básica, essa ética do coach, ela parte primeiramente do não julgamento. Eu não devo julgar nada que a pessoa está fazendo. E assim, isso aí é muito, mas muito trabalho, né? Isso aí é muita prática. É uma coisa, não tem uma resposta simples. É você com você mesmo. E é você sempre se questionando o que esse cara quer, tá? O que essa pessoa quer. Eu preciso ajudar ele, eu preciso tirar eu da jogada, né? Eu não devo ficar preocupado com o que eu deveria pensar dessa pessoa se comportar como eu. A minha mente, a minha mentalidade deve estar concentrada em ajudar essa pessoa a encontrar a resposta dela. E não existe um mapa da mina aqui ou uma resposta pronta que você tenha. O importante é você entender isso no seu coração e quando você for atender, você está aberto a isso. E principalmente, para a gente fechar essa resposta, você se policiar durante a sessão. Quer saber de uma coisa? As primeiras não vai ser assim. E eu confesso a você, posso confessar, posso ser honesto com vocês aqui, o Afonso, eu demorei alguns anos para aprender isso. Nos meus primeiros anos atendendo como coach, eu não fui o melhor coach que eu podia ser porque eu interferia muito. Eu era o cara. E por que que eu pego pesado nisso aqui? Porque o meu resultado, ele fez assim. Eu descobri o que era coaching de verdade. Porque no começo, eu era um bom coach, eu tinha boas ferramentas de PNL, só que eu era um parpiteiro. Eu ficava dando parpite na vida dos outros. Ó, tem que ir ali. Eu ficava olhando e achando que eu sabia. Eu falei para vocês, eu fui um cara muito arrogante. Eu comecei a achar que eu sabia de tudo. Imagina, o cara chegava para mim com dor de cabeça, papum, tirava a dor de cabeça. Eu tô com medo. Entra aqui no elevador, entra no carro. Eu comecei a achar que eu era mágico, que eu era o bambambam, que eu era um cara pica das galáxias e que eu sabia tudo, que os outros não sabiam nada. Fiquei super arrogante. Achei que eu sabia e queria me meter na vida dos outros. Depois descobri que não. E aí, quando eu descobri que não, eu virei coach de verdade. E eu levei anos para aprender isso aqui, por isso que eu dou esse atalho para vocês de você se policiar. Tira você da jogada.
né? Não tem, uma sessão de coaching não tem a ver com você. Você tem que tirar o seu ego. Você não é importante. Você não tem importância nenhuma dentro de uma sessão de coaching. A resposta é do cliente. Sabe qual que é o melhor cliente que você tem? O melhor que você vai ter como coach é quando você termina um processo de coaching e o cara conquista os resultados dele e você fala assim, nossa, conquistei meus resultados sozinho, acho que eu nem precisava desse coach. Se você chegar nesse nível, significa que você chegou no nível da excelência. O cara achar que ele chegou nos resultados por conta dele mesmo, ou muito perto disso, tá? Quanto mais você chegar, porque você tira seu ego, não é mais você o mágico, né? Você extraiu da pessoa aquilo, tá? Ah, e eu só preciso dar um recado aqui também, eu falei com a Lilian e tal. Ó, é muito importante também a gente tomar alguns cuidados, principalmente os coaches que estão chegando agora, ou até o pessoal que está participando com a gente no Vitalício. Nós temos diversos coaches nossos que têm os seus projetos, que fazem lives, que conduzem os seus projetos paralelos, tá? E são pessoas que estão aí na internet, estão desenvolvendo seus projetos, e a gente incentiva muito que as pessoas vão para o mercado, façam suas lives e tal. Eu só preciso que vocês, como alunos da formação, tomem cuidado para não confundir o conteúdo, o que que é da formação, o que que não é, tá? Porque senão corre o risco de vocês acharem que uma dúvida é uma dúvida da formação, ou que tem que fazer uma determinada coisa, e não é o que eu estou passando como orientação, tá? Eu fui alertado aqui agora pelo WhatsApp só com relação a esse ponto. E mais um detalhe aqui, João, aí eu quero ver contigo aqui antes da gente ir para a próxima dúvida, porque talvez possa ser uma dúvida, eu não sei se surgiu aí no formulário, que eu não li todas as perguntas, que é essa segunda coisa que ela falou, que as pessoas não estão sabendo qual ferramenta aplicar. A gente, nas últimas, as primeiras sessões de coaching que eu passei para eles, a gente deixou isso bem claro. Na sua turma, eu não fazia isso, né, João? Na sua turma, você tinha que escolher a ferramenta. Isso foi uma coisa que eu mudei agora. E eu estou dizendo para eles a exata ferramenta de cada sessão. Então, na próxima sessão, você vai fazer a ferramenta tal. Na próxima sessão, vai fazer a ferramenta tal. Alguém botou alguma dúvida no formulário de não saber qual era a ferramenta? Porque na última aula eu fui bem específico qual era a ferramenta e o que era para fazer. Surgiu alguma dúvida sim? E qual é essa diferença que você sente, João, de ter isso mais especificado ou não? Eu preferi o método antigo, né, de realmente não saber qual ferramenta é. Eu já expliquei isso diversas vezes da importância, mas eu me flexibilizei com relação a isso para a gente poder dar um tempo a mais para depois a pessoa poder escolher. Como é que você vê isso e surgiu alguma dúvida aí? Não tem nenhuma dúvida específica, como você falou, né? São 7 perguntas apenas e uma delas nem é uma pergunta, é só a colega agradecendo por tudo e tudo mais. É, Realmente, Edson, é interessante porque eu e o Afonso estamos juntos nessa jornada, nós começamos muito próximos, acho que até o evento que nós tivemos com você ao vivo, que foi a jornada da PNL na prática, foi o mesmo, lá em março de 2021, e logo em seguida nós já nos matriculamos na turma 9, participamos do processo seletivo, aquela tensão, né? Se vai dar, se não vai dar, se vai ser escolhido, se não vai ser. Mas, realmente, quando nós começamos o nosso treinamento coach, nós tínhamos essa autonomia, digamos assim, essa liberdade de escolher as ferramentas. O que para alguns foi bom e para outros não foi tão bom assim, porque cada um tem uma forma de aprendizado. Tem pessoas que preferem ser conduzidas, tem pessoas, isso também diz respeito ao perfil de cada um, a expertise de cada um. Tem pessoas que gostam de utilizar a sua criatividade, né? E tem pessoas que precisam de um roteiro, gostam de ser conduzidas por roteiro. E tá tudo bem, tá tudo certo. Eu gostei. João Neder, para mim, foi ótima experiência de poder escolher as ferramentas. Tanto que, na transição da formação em coach, as práticas que eu fiz,
né? Ao ponto que eu pedi para a Célia, me manda mais coaches que eu quero treinar mais. Aí a Célia me conseguiu mais 2 colegas, além da carga horária de 44 horas, que foram 2 colegas, a Camila Peral e o Ivan, o nosso querido Japa Mala, que são da turma 10, que foram já um plus no meu treinamento. E aí, Edson, foi extraordinário, ao ponto que depois no Master, que aí já é até sair um pouco, mas é onde a gente consegue, com a competência inconsciente, que é o nível mais alto, que você não sabe que você sabe, você consegue criar as suas próprias ferramentas autorais. E isso só vai acontecer com dedicação e com prática, mas isso é assunto lá para o Master. Não, mas Mas é eu extraordinário. gostei disso aqui, porque isso aqui é a própria mentalidade, e a gente pode pegar o gancho no próprio comentário, porque é o seguinte, eu me lembro da entrevista que eu fiz com o Oscar Schmidt, quando eu trouxe ele aqui, e ele conta a história de quando ele começou a arremessar. Ele fala que toda criança no basquete arremessa com 2 mãos, né? E o Oscar, ele ainda muito novo, ele foi treinar com um treinador que queria que ele arremessasse certo, só que ele ainda era muito novo, ninguém arremessava daquele jeito. Ele era muito fraquinho ainda. E o treinador falou: você vai arremessar assim. E aí o Oscar, ele acertava muitas bolas com 2 mãos. Por isso que ele foi treinar com esse treinador. Ele era muito bom, ele era mais alto e tal. Ele tinha um corpo para o basquete e era bom. E aí esse treinador falou para ele: não, você vai chutar assim. E aí ele errava muito. Ele falou para o treinador: mas eu estou errando. Ele falou: mas se você começar do jeito certo desde agora, você lá na frente vai chutar muito melhor. Então, você vai errar mais no começo, você vai ter mais dificuldade no começo para fazer do jeito certo. E aí o Oscar começou assim. Eu fiz a mesma coisa com meu filho, né? Meu filho joga muito bem basquete por conta disso. Ele começou a chutar do jeito certo muito antes dos coleguinhas. Inclusive, o professor de educação física da escola me chamou, falou: "Ó, você está me causando um problema, que o Arthur fica falando para os outros querer chutar assim." E o professor não queria deixar o Arthur chutar do jeito certo, porque atrapalhava a aula. E aí, no meio do jogo, o Arthur chutava do jeito certo, porque ele já estava acostumado comigo, a gente tinha uma tabela de basquete no prédio, e o professor tirava ele do time de punição, porque ele estava fazendo do jeito. Ó, que cabeça, né? Enfim, no final das contas, eu quero que vocês entendam que, para que eu possa extrair a excelência de vocês, eu tenho que ensinar do jeito certo. Então, as dúvidas é o jeito certo. O nosso modelo, ele está todo validado. A divisão das salas, eu sei que pode surgir algumas dúvidas. Toda turma tem. Você não poderia fazer de tal forma, né? Não poderia ter alguma coisa. Gente, tudo que essas dúvidas, as sugestões, mandem para a gente avalia, né? De repente você pode surgir com uma super ideia e a gente implementa como a maioria das coisas, né? A ideia de ter as ferramentas sequenciais foi um pedido rotineiro de algumas pessoas e eu decidi, testei, deu certo e está tudo bem, né? Não é o jeito ainda que eu gostaria, mas eu senti uma melhora no começo, aí depois eu libero, tá tudo perfeito. Mandem as sugestões para a gente. Mas entendam o seguinte: a gente já está em um número de turmas que já está tudo validado para a gente. Muitas das coisas que você pode pensar, poderia ser feito de certa forma, a gente já testou. Eu já fiz de diversas maneiras. Eu já testei terminar o atendimento do coach, a divisão das salas e abrir para tirar dúvidas, ou terminar de ensinar a ferramenta e abrir para tirar dúvidas. Perda de tempo, sabe por quê? Na hora que você está me assistindo pela primeira vez, boa parte da informação ficou para trás. Aí eu acabei de dar aula, você não conseguiu pegar tudo, distraiu alguma coisa. Aí a maior parte das dúvidas era dúvida de quem tinha distraído, não tinha pegado o nome, fala de novo aquilo. A aula não avança, e a gente chegava lá no final e tinha perdido um tempo precioso. O que que eu fiz? A aula vai direto. Ficou com dúvida? Assiste de novo. Você tem um período até a próxima aula, faz um treinamento, conversa com colegas. Mas não é chegar para o colega e falar que, estou perdido. Está todo mundo aprendendo. Não existe estou perdido, não existe não sei. Existe não aprendi ainda. Qual é a dúvida? Específica. É para aprender. A dúvida tem que ser para aprender. Eu vou achar a resposta, não criar uma limitação. Qual é a dúvida específica? Vou aprender. Aí na próxima aula, depois de
2 semanas estudando, revendo a aula de novo, porque não tem como dizer que tem uma dúvida se não reviu a aula. Se você tem aquela dúvida específica em uma determinada matéria, em uma determinada ferramenta, assista a aula novamente. Por isso que ela fica gravada. Se assistiu de novo, dá pausa, vê o trechinho que eu expliquei a sua dúvida, pensa, repensa. Por que que esse é o jeito certo de chutar, que é o Oscar? Porque isso vai possibilitar que você termine a sua formação e o coach é dinâmico. Como é que você vai pegar um livro e falar, pô, essa ferramenta eu vou implementar no meu trabalho? Ah, tá, mas eu não tenho com quem tirar dúvida. Você vai largar? Você não vai implementar uma ferramenta nova? Você não vai criar em cima de uma ferramenta nova? Então, a metodologia é essa. A Laira falou aqui, ó. Eu tenho uma máxima para mim, não dormir com a dúvida. Ó, aula ao vivo, chat. Salas, quando divide as salas, participar. Coachbaia, o João falou, procurar pessoas, atender, criar as dúvidas, trazer, anotar. Dupla, coach, na própria dupla, trocar bastante com a sua dupla, tirar dúvidas. No 369 Flix, rever as aulas. Essa é a mentalidade. Bora, mais uma pergunta, gostei. Vamos lá, Edson. Como entender com clareza o nosso propósito e entender que a vida está fluindo para o cumprimento dele em nossas vidas? Existem situações que mostrem isso? É uma boa pergunta, né? Ai, ai. Olha, eu não vou avançar nessa questão do propósito, porque a gente vai ter uma ferramenta de propósito lá no final. A gente vai chegar no estudo do conceito de propósito. Inclusive, eu vou ensinar essa ferramenta. Sabe o que é bonito da ferramenta de propósito que a gente aplica, João? Porque a ferramenta de propósito que a gente vai aprender no coaching, na verdade, a gente fez uma vez, né, na jornada do coaching lá, que a gente fez a introdução aqui para vocês. Mas quando você fez lá, você ainda tava no ápice de ansiedade, você ainda estava conhecendo as ferramentas. Quando você entender a ferramenta aqui, depois da sua jornada de aprendizado, você já vai ter uma percepção diferente do seu propósito. A sua pergunta é muito boa, só que ela não tem uma resposta clara. Por quê? Acompanhe o seguinte, ó, isso aqui é muito, mas muito importante. A vida, a jornada do propósito é uma jornada de consciência. E ela é fluida, ela é flexível. Por quê? Você não tem como ter clareza do seu propósito absoluto. É impossível. Porque você tem uma visão do mundo que ela é limitada. Ela está baseada ao seu mapa e aos seus filtros. Então você está em uma determinada camada da consciência. Quando você muda o seu nível de consciência, você absorve novas informações, você amplia o seu mapa, você passa a ter uma percepção diferente do seu próprio propósito. Então, ele é uma jornada. Agora, o seu propósito, ele está diretamente baseado, e aí a gente vai aprender aqui as ferramentas, nos seus valores. Quando você tem os seus valores claros, o caminho que você está trilhando vai em direção ao seu propósito. Quando as ações que você faz no seu dia a dia, as suas necessidades humanas básicas, tem uma série de fatores que a gente vai construindo com as próprias ferramentas que eu ensino a vocês, vocês fazem com vocês, não é assim? A gente aprende a ferramenta e a gente aplica em nós mesmos. Então, ao utilizar essas ferramentas, você vai se conhecendo melhor. Ao se conhecer melhor, vai ficando mais perceptível. Mas uma coisa eu garanto a você: você nunca vai ter uma clareza convicta. Por quê? Quando você achar que você teve essa clareza, você amplia seu mapa com novas informações, de repente você fala, pô, mas não é exatamente aquilo. Eu descobri que eu posso fazer algo diferente, eu posso fazer algo maior. Mas a essência
A essência, esquece clareza, busca a essência. A essência do propósito é algo que você tem desde que você nasceu, o tipo de coisa que você faz, a forma como você se comporta em sociedade, o chamado que você tem, as coisas a qual você dedica seu tempo, que você dedica sua vida. É isso que mostra para você a essência do propósito. Então, para de procurar ter clareza e vamos procurar a essência do nosso propósito. Na nossa última aula, antes da gente apresentar o nosso propósito, a gente vai fazer essa ferramenta e vai ser lindo isso aqui, tá? A gente vai fazer a ferramenta juntos. Todos vocês vão escrever o propósito de vocês bonitinho e vocês vão declarar o propósito em uma super aula, vai ser super bacana, tá bom? Então preparem-se para isso. E tem mais um detalhe que é essa ferramenta de propósito que a gente trouxe, que vocês vão aprender, vão fazer para vocês e vão usar no atendimento de vocês, com o coach de vocês, é uma ferramenta baseada no chute do Oscar. Por quê? Eu ensinei do jeito certo os nossos coaches, eles fizeram o Master Coaching, eles foram ao mercado sozinhos no TCC deles, né? A Célia, junto com a Graziella, foram ao mercado em dupla, estudaram ferramentas de mercado, pegaram uma ferramenta que elas encontraram, remodelaram a ferramenta, aplicaram, testaram a ferramenta e trouxeram e aplicaram a ferramenta no TCC do Master. E essa ferramenta, criada pelas minhas alunas, co-criada pelas minhas alunas, se tornou uma ferramenta oficial nossa. Não é lindo isso, gente? Isso não mostra a essência. E olha só que coisa linda. A ferramenta ficou tão boa, mas tão boa, que ela se tornou a ferramenta oficial do fechamento da nossa formação, que eu usava outra ferramenta de propósito que eu tinha encontrado em mercado lá no passado e que eu gostava e eu aplicava nos meus coaches. De repente, as minhas alunas foram lá com o meu aprendizado do que eu ensinei, pegaram uma ferramenta, adaptaram, melhoraram, trouxeram e se tornou a ferramenta oficial. Essa é a base, é a estrutura do que é a nossa formação. Por isso que eu sou apaixonado por isso. Mas nós vamos chegar lá, garanto para você. No último dia, eu não sei se vai ter clareza, porque a clareza mesmo, eu falei, esquece ela, o propósito é fluido. Mas a sua essência, a sua declaração de propósito, a sua linha essencial de propósito vai sair da formação escrita e mais, declarada. Você vai declarar para a turma aqui. Vai lá, próxima, Afonso. Próximo, Edson. Gostaria de saber se a pessoa pode ser fuga da dor e também busca do prazer. Às vezes, me pego nessa indecisão e me esforço para decidir uma delas. Edson, eu tive uma coach, só para alguns apontamentos aqui. Ela chegava no momento que eu ia aplicar a ferramenta e ela falava assim: eu acho que está quase na hora, né? Eu vou ter que sair porque eu tenho um compromisso. Então a gente percebia que ela tinha medo de mexer naquela ferida emocional. E aí, o que o coach faz nesse momento? Tá tudo tranquilo, já que eu sei que ela está fugindo da dor, vamos modelar isso, vamos preparar, vamos ver o que eu posso melhorar. E na próxima, nós vamos novamente. Só que a partir da quinta sessão, ela foi entendendo que ela precisava trabalhar isso. E aí ela mesma foi aderindo, entende? Então, tudo é aprendizado. Quando a gente encontra, não importa o tamanho do desafio, você olha para isso como uma dificuldade ou como oportunidade de crescimento. Aí vai depender como você vai encarar esses momentos em que vem as dúvidas. Pois é. Todos nós, né, Afonso? Todos nós temos a Sim. fuga da dor e a busca do prazer. Existem pessoas que são mais equilibradas com relação a isso. Algumas pessoas têm mais forte a fuga da dor. Outras pessoas têm a busca do prazer mais forte. Lembra das necessidades humanas básicas? Quem se lembra? Quem estudou as necessidades humanas básicas?
né? Algumas pessoas precisam de certeza e conforto, outras de variedade, insegurança. É, varia de pessoa para pessoa. Com o passar do tempo, você vai perceber nas decisões das pessoas se elas têm uma predominância maior de fuga da dor ou busca do prazer. Todo mundo tem os dois, tá? Algumas pessoas tendem a buscar mais o prazer e outras tendem a fugir mais da dor. As decisões, elas estão sempre baseadas nisso, tá? Mas, mais uma vez, vai ser uma questão de tempo e percepção, né? Você vai olhando para cada decisão que essa pessoa toma. Aquela decisão, ela estava querendo encontrar um algo, buscar algum prazer, foi baseada em buscar algum prazer ou em fugir da dor. Vamos pegar um exemplo aqui. A pessoa que muda da capital para o interior, essa pessoa está buscando prazer ou fugindo da dor? Agora eu vou mudar a perspectiva, tá? Normalmente, vamos fazer uma pesquisa no chat aqui? Vamos fazer. Ó, antes disso, só respondendo a pergunta da Denise para eu não perder. Qual é a diferença entre objetivo, meta e propósito? Objetivo e meta é a mesma coisa, teoricamente. Nós, na Sociedade Internacional do Mindset, dividimos. O objetivo é o ponto final, metas são os pedaços do objetivo, são partes do objetivo que nós vamos cumprindo. São pequenos objetivos que vão levar a um objetivo maior. Então, para facilitar o nosso trabalho, o objetivo é o final, onde nós vamos alcançar, e nós vamos quebrando em metas. Propósito é uma razão de ser, é o motivo pelo qual eu vou buscar o objetivo. Qual é o propósito que me leva até lá, tá bom? Agora eu quero todo mundo no chat para mim aqui, ó. Quem foge, não, eu quero que você, aqui não tem depende. Aqui não tem depende, tá? Eu quero no seu coração. Se você fosse essa pessoa, aqui, eu sei que depende, mas aqui não. Aqui assim, se você fosse essa pessoa que vai trocar a cidade grande pela cidade do interior, é fuga da dor ou é busca do prazer? Você está buscando. O que que você quer quando você vai para o interior? Fala para mim. Pois é. Olha lá, ó. Ficou claro a sua. Foi respondida a sua resposta? Vamos lá. Agora, escreve por quê, gente. Escreve o que você busca. É o seguinte, eu estou em São Paulo, eu quero ir para o interior. Eu quero um lugar tranquilo, eu quero poder passear perto do lago, né? Eu quero poder ter a quietude, eu quero silêncio, eu quero dormir com o canto dos pássaros. Ai, que gostoso. O que que eu estou buscando? Fuga da dor ou busca do prazer? Busca do prazer, né? Agora, assim, eu não aguento mais essa cidade, eu não aguento mais essa violência, eu preciso de um lugar seguro. Ai, eu não aguento mais a poluição, eu não aguento mais esse barulho, eu preciso ir para o interior. Fuga da dor ou busca do prazer? Tá, agora é o seguinte, olha, eu não quero mais a violência, eu quero um lugar tranquilo, eu quero ouvir o canto dos pássaros, eu não quero mais a poluição é ruim, eu quero respirar o ar puro, sereno, eu quero curtir a brisa suave. Percebe que eu posso ter um pouco dos dois? Posso estar. Algumas pessoas, da mesma forma que todos nós usamos todos os nossos canais representacionais, visual, auditivo, sinestésico, gustativo e olfativo, nós temos preferência por um ou por outro. E nós usamos mais um ou outro. Algumas pessoas são mais equilibradas. As pessoas que são bem equilibradas, hoje em dia, são chamadas de digitais, que está tudo quase proporcionalmente, tá? Todos os canais. Fuga da dor e busca do prazer, todo mundo tem. Todo mundo tem. Só que algumas pessoas têm mais fuga da dor e outras mais busca do prazer. No atendimento individual, você pode customizar. Se você conhecer mais o seu cliente, você pode ajudar ele com as perguntas certas a encontrar o motivo para a ação dele baseada na forma como ele funciona, no que motiva ele. Se você tem dois filhos, o fuga da dor e o busca do prazer.
Então, você precisa que seus filhos façam alguma coisa. O que é busca do prazer? Fala, vai lá, filho. Se você fizer isso para mamãe te dá um chocolate. Ele vai lá e faz. O que é fuga da dor? Fala, vai lá, filho. Se você não fizer isso, mamãe te dá uma surra. Ele vai lá e faz. Entendeu? É fuga da dor e busca do prazer. A surra não pode mais. Põe um castiguinho, tá? Surra foi proibido. Ainda bem que eu nunca tomei surra. Meu pai sempre deu castigo. Funcionou muito bem. Então, castigo tá bom. Entenderam, fuga da dor e busca do prazer? Olha como trazer as dúvidas aqui resolve, hein? Ó, vamos tirando todas as dúvidas. Ó, pode basear a fuga da dor ou busca do prazer com relação ao objetivo? Claro, Alexandre. É, o objetivo está baseado em como a pessoa se sente e no que motiva ela, né? Eh, por exemplo, eh, vamos lá, eu tenho as necessidades humanas básicas já estão baseadas também. A pessoa que quer segurança e conforto, ela é fuga da dor ou busca do prazer? É muito mais fuga da dor, não é? Ela quer segurança e conforto, ela não quer correr risco, ela não quer passar por situações difíceis, ela não quer ficar pensando se vai ter o dinheiro ou se não vai. A pessoa que é fuga da dor, ela é muito difícil, ela não vai arriscar. É muito, muito difícil, a não ser que a dor seja muito forte. Ela vai suportar uma dor confortável, uma dor conhecida até o limite. Ela só vai trocar uma dor por outra do desconhecido se a dor se tornar insuportável. Por exemplo, o imigrante que entra nos Estados Unidos escondido lá, tal. Se o cara tá ferrado aqui, ele tá devendo para 10 agiota e ameaçaram matar ele, ele vai morrer semana que vem, é a única forma do fuga da dor fazer uma loucura dessa, porque senão ele não vai. Normalmente, a dor tem que estar muito ruim. Essa galera que vai normalmente tem a busca do prazer mais forte. Ele fala, pô, vai doer pra cacete, eu vou ter que passar pelo deserto, eu vou no Caicai, vão me prender lá, eu vou chegar, vou trabalhar que nem um condenado, 12 horas por dia, 7 dias por semana, mas eu vou voltar pro Brasil com 300 conto, vou morar sossegado depois, eu vou curtir a vida da fuga da dor e busca do prazer. Muito bom. Temos mais perguntas? Gente, mandem no chat aí, a hora é essa, hein? Aprendemos hoje a importância de fazer pergunta no canal certo. Vamos lá, Edson. Será que eu vou conseguir chegar até o fim do curso? Muito estresse para fazer ponte ao futuro. Nunca falei em vídeo, ainda mais fazer uma meditação. Fazer o coach, sentir vibração que eu quero levar, não foi fácil. Só parei a sessão e deu certo. Eu ainda não aprendi, mas vou fazer dar certo. Um pouco longa, mas Eu não sei nem se foi uma pergunta, né? Foi mais uma exploração do que está acontecendo com ela, né? Um questionamento próprio, assim, porque ela vem no sentido de pergunta, mas ela mesmo já disse que está fazendo e que ainda não conseguiu, vai até o final, não é isso? Fala das próprias dificuldades. Eu gostei, eu acho que está no caminho. Eu acho que o que essa pessoa está passando é o que todo mundo está passando, cara. Porque imagina o seguinte, eu falo por minha conta, assim. Eu, quando eu decidi começar nessa jornada, ainda foi antes dessa era dos vídeos e tal. Cara, para eu gravar um vídeo era um tormento, assim. Eu não conseguia me imaginar. Eu era muito tímido. Eu tive agorafobia, eu não saía nem de casa. Imagina. E foi um processo, porque pensa comigo aqui, cara, se você consegue fazer dar certo, você consegue ajudar as pessoas. A essência do coach, você está aqui para isso. É assim, eu vou fazer qualquer coisa que eu decida fazer. Se eu decidir, eu vou fazer e vou aprender. Essa é a mentalidade do coach. A mentalidade do coach é: se eu decidir que eu quero fazer algo, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer até aprender. Pode demorar o tempo que for, mas eu vou me virar e vou aprender. Então, assim, vai ser. Por exemplo, é, nós temos Maria Aparecida, a Maria Aparecida falou,
que a parceira não aparece. Já falei com a Célia, mas até então não sei o que fazer. Eu vi no chat aqui que a Célia acabou de responder para você conversar com ela direto nos comentários, não foi? Mas eu vou responder essa parte aqui. Pensa comigo aqui. A gente não consegue controlar todos os colegas, tá? Mas eu disse a você, muitas vezes, a própria dificuldade que o seu colega tem, se o seu colega não aparece, você conseguir trazer o colega para a sessão, conversar com ele, tentar dar uma ligada, isso já pode ser para você um diferencial que pode fazer com que você se torne a grande vendedora de coaching depois. Porque os seus clientes muitas vezes vão ser igual ao seu colega. Você não vai ter essa facilidade toda, tá? Né? Mesmo no estágio, vendendo aí. Afonso, quando você recebe indicação de cliente para vender processo de coaching, alguma coisa, você consegue marcar todas as sessões? Tem uns que nem responde você. Como é que é isso? Tem uns que não respondem, Edson, e tem alguns que respondem e ainda fala assim, ó, muito obrigado, eu não vou querer. Então, Maria Aparecida Catoni, faz parte do processo, é normal, tá? Mas, infelizmente, a gente queria que todos estivessem super comprometidos. Eu tenho certeza que quem está perdendo é a própria pessoa, Maria Aparecida, porque você é uma pessoa incrível. Só que você não sabe o que está acontecendo na vida da pessoa. Às vezes a pessoa está passando por um turbilhão, talvez, Maria Aparecida, essa pessoa que você tem é a pessoa que mais está precisando. E você, Maria Aparecida, foi o presente que o universo colocou na vida dessa pessoa. Essa pessoa pediu em oração por uma solução. Eu tenho certeza que para receber você como coach, provavelmente essa pessoa merece você. Ela está precisando. Deus colocou você no caminho. Mas de alguma forma ela não conseguiu se organizar para ser atendida por você, ou tem algo segurando ela, tem alguma coisa errada. Só fala com a Célia, tá? Fala com a Célia, porque a Célia tá lá para resolver isso, tá? É muita gente, então você precisa conversar com ela. A Célia tem que acompanhar e você procura ela de novo. Fala, Célia, ó, não consegui. A Célia vai trocar e vai dar um jeito, ela resolve, tá? A aplicação da técnica tem que ser exatamente como ensinado, ou podemos fazer de outra forma. Sugestão: faz do jeito que eu ensino primeiro, aprende a fazer do jeito que eu ensino, deixa redondinho, procura seguir o passo a passo, bem redondinho. Depois que você aprender a fazer do jeito certinho, aí você começa a variar. Eu quero que você faça de formas diferentes. Mas primeiro faz do jeito certinho que eu ensinei. Para você, primeiro você aprende, deixa redondinho, depois você customiza, tá? Temos mais alguma pergunta aí? Temos, Edson. O que fazer quando a pessoa abre os olhos antes de trazermos de volta na hipnose? Não tem o que fazer. Já abriu, abriu. A gente vai estudar mais hipnose hoje, mas não tem o que fazer. Faz parte. Não se preocupa muito com isso, tá? Vai ser. Hipnose é tempo. Hipnose é tempo de. Quanto mais você faz, mais você vai tendo percepção. Você precisa entender o seguinte: a forma de aprendizado não é linear e cartesiano. O processo de aprendizado, a nossa mente inconsciente, ela aprende muito mais do que a gente pode imaginar. Se você está estudando com frequência, você está praticando, a sua mente inconsciente vai aprendendo pela percepção com o tempo. Você vai se tornando melhor, você vai começando. Quanto mais você fizer, assim, você fez 4, 5, 6 vezes, você não tem 0,01% da percepção. Você ainda não consegue ler o outro, você não está percebendo os sinais. Depois que você chegar na sua, sei lá, na sessão número 4, 5.000, como eu cheguei, você já viu tantas vezes a mesma coisa, você já conhece os sinais.
Aí você vai aprender a induzir mais, a aprofundar mais, né? Não tem erro. Agora, aí você fala assim, tá, será que um dia eu vou ficar perfeito? Eu tenho um professor de hipnose que é um dos melhores hipnólogos do Brasil. Eu coloco ele entre os top 3. O cara é pica, o cara é muito bom mesmo. E eu fui estudar hipnose com ele em 2012, 2011, 2012. Eu cheguei para ele e falei, professor, eu não consigo entrar em estado de transe, eu não consigo ser hipnotizado. Você me hipnotiza? Eu quero ver como é que é, de verdade. Aí ele falou, beleza. E foi embora. Eu falei, pô, me ignorou mesmo, valeu, deixou no vácuo. E aí eu estava no meio da sala uma hora, ele veio fazer hipnose rápida comigo. Aí a sala inteira parou para ver o mestre trabalhar. Não é assim que acontece? Né? Tava todo mundo fazendo treinamento. E eu lá, ele. Aí eu abri o olho e falei, tá vendo? Não funciona comigo. E aí, pô, ficou super chato para ele, não fica? Não perde a turma, né? Depois a gente virou grande amigo. Mas ele ficou pé comigo, assim, né? Mas, assim, existem pessoas que têm níveis de suscetibilidade diferentes. Isso não significa que a pessoa não entra em transe. Eu descobri, posteriormente, que eu estava em transe naquele dia. Só que o transe é uma coisa consciente. Às vezes a pessoa pode abrir os olhos. Quem já percebeu aqui, que eu sempre falo para a pessoa, principalmente quando a gente está fazendo um spin, mantenha os olhos fechados agora, isso, porque a pessoa tende a achar que terminou e abriu os olhos. Quando a pessoa está em transe, ela continua percebendo, ela pode abrir o olho a hora que ela quer, sabe? A gente só fecha os olhos para diminuir uma entrada de um canal representacional, tá? Mas é natural que aconteça, não se pega nisso, não. A Sandra Luiza falou: Eu ainda não sei vender, vai aprender. Muito bom. Tem mais alguma aí? Tem a última, Edson. Com Manda. relação à família, quando o coach diz que seu objetivo é confiança, conexão e liberdade, ou seja, ele quer viver uma vida sem julgamentos, como nós, coaches, devemos proceder? Repete a pergunta. Só um Repete minuto, para mim. Edson. Isso, pode repetir. Com relação à família, quando o coach diz que seu objetivo é confiança, conexão e liberdade, ou seja, ele quer viver uma vida sem julgamentos, como nós, coaches, devemos proceder? Mas isso não é objetivo. Qual é o objetivo? Esse objetivo ele pode ser mensurado? Ele é específico? Ele está marcado no tempo? Não, não vê, é masturbação mental. É bonito, né? É bacana, é confiança, liberdade, liberté, igualité, fraternité. É igual a história lá da Revolução Francesa. É bonito, não é? Né? Eu quero, né? Todos nós queremos, mas não é objetivo de coaching. O objetivo de coaching é algo que a gente vai alcançar durante as sessões para chegar até aqui, ó. Você tem que voltar no objetivo. Aí como é que você pode aprofundar mais? O que que você pode conquistar real, que você possa dizer, cheguei, que representa algo para isso, porque você vai entender o que isso significa para ele, porque às vezes nem a pessoa pode, senão é que nem o que a nossa colega falou no começo da aula, faltava especificidade, ela falou a maioria da turma, não era a maioria, eram algumas pessoas, só que a sensação que dá, ela conversou com duas ou três pessoas, é que era a maioria da turma, ela não conversou com a maioria da turma para saber que havia um problema, entende? É natural a percepção dela, normal, e foi ótimo, nos ajudou aqui até para a gente explicar isso, tá?
Nesse caso, é a mesma coisa. Está faltando especificidade. Quem são, né? Qual é o objetivo específico? Volta lá no objetivo. Deixa isso é muito bonito. Trabalha. Você não precisa dizer para o coach que ele está errado. Isso é legal, tá? Mas o que que a gente pode alcançar daqui 2, 3 ou 4 semanas que a gente possa dizer que a gente está alcançando isso? Né? Que tipo de resultado específico? Coaching, porque isso aí pode ser muito bonito para ser trabalhado em outros tipos de profissionais, né? Para buscar esse senso, o que isso significa. De repente ele vai buscar isso na terapia, vai entender a origem, vai ser muito importante. Mas o coaching, gente, é alcançar um troço específico, né? Eu quero um resultado, eu quero emagrecer, eu quero ser promovido, eu quero ganhar mais, eu quero trocar de emprego, eu quero me separar, eu quero casar, eu quero algo. O coaching é um processo, eu vou alcançar algo. Então, eu tenho um troço que é especificado para eu chegar, entenderam? Faz sentido para vocês? Quem não chegou nisso, volta lá na sessão. Coaching não é esse bate-papo bonito, filosófico. Eu quero liberdade, eu quero me sentir assim. Isso tudo é muito bonito, mas não é coaching, tá? Coaching é o que que você quer alcançar. É palpável, eu preciso saber, eu consegui, eu cheguei aqui. Isso é um objetivo de coaching. Quero mudar, quero a casa nova, quero carro novo, quero emprego novo, né? Quero emagrecer, quero viajar. Eu tenho um troço que é palpável, sabe? É algo que possa ser mensurado, específico, alcançável, dependa só da pessoa. É isso? Ficou claro para vocês? Mais alguma coisa? Encerrou as perguntas. Eram essas. Deixa eu ver se temos mais alguma aqui. O Alexandre falou assim: Edson, quem é? Qual o nome do hipnólogo? É um grande amigo meu, chama Rogério Castilho. Rogério Castilho, tá? Sugiro que sigam ele, é um cara legal. É um cara legal. Ah, deixa eu ver se temos mais nenhuma pergunta no chat. Fechamos as perguntas, gente? Deixa eu ver aqui na minha listinha de tarefas, aqui agora, se ficou alguma coisa aqui. Vamos fechar a questão da aula passada também, que nós vimos. Tananana, vamos lá. Passei para vocês. Aqui, ó, foram duas ferramentas que eu tinha passado para vocês, não foi? Para fazer nas duas sessões, né? Tinha passado para vocês. Por isso que no começo eu fiquei na dúvida com relação àquela pergunta. Na sessão 3 vocês fariam ponte ao futuro para acessar estados emocionais, lembra? Para ajudar a pessoa. E na sessão 4 tinha dado a vocês a tarefa de fazer a minha super semana, né? De fazer a tarefa da super semana. Eu não vi nenhuma pergunta sobre a super semana, sobre as tarefas, sobre a sessão. Então, acredito que vocês tenham feito e tenha sido tudo perfeito, não é? Porque estava lá a ferramenta, não vi perguntas aqui e tal. A Gisele falou: gostaria de saber como utilizar os estados emocionais em outra pessoa. Como utilizar os estados emocionais em outra pessoa? Essa é uma boa pergunta. É uma pergunta ótima para a gente estudar um pouquinho aqui. Essa me parece uma pergunta interessante aqui em cima do conteúdo que foi estudado, né, João e Afonso? Muito Com boa, certeza. muito boa, muito boa. Gostei, Gisele. Vamos lá. Aí eu gostei bastante. Vamos pensar o seguinte: durante um processo de coaching, a gente não vai ensinar para o coach a estrutura de estados emocionais, a fazer arquivos de estados, tudo aquilo vai depender se é necessário ou não, tá? Mas o que você vai fazer é o seguinte: você vai entender. Imagina que eu preciso alcançar um determinado objetivo.
No caminho para esse objetivo, eu vou ter diversas tarefas que eu vou precisar realizar, diversos obstáculos que vou precisar superar, certo? Muitos desses obstáculos e dessas tarefas, eu vou precisar de um estado emocional específico. Sim ou não? O que que eu vou poder fazer? Eu posso ajudar o meu coach a encontrar um estado emocional próximo àquele que ele já viveu na vida. Então eu vou lá, encontro, eu falo, você já teve algum momento que você superou algo parecido e tal? Volta para lá, eu pego aquele estado emocional que ele já teve. Então ele já tem um estado emocional conhecido. E aí, com base nesse estado emocional conhecido que ele teve lá no passado, eu posso trazer para o momento presente e eu posso adicionar mais recursos. O que são mais recursos? Eu posso colocar mais foco, mais atenção, mais disciplina. E aí eu vou ajudar essa pessoa quando for realizar aquela determinada ação, ela vai poder acessar aquele estado emocional que já é conhecido. Por quê? Olha só, um estado emocional nada mais é do que uma rede neural ligada e acesa. É um monte de neurônio, são milhões de neurônios que se conectam em uma imensa rede que abre na sua mente. Essa rede neural, ela representa um determinado estado emocional. O que que nós fazemos na PNL? Na PNL, a gente descobre como acessar as informações dentro da nossa mente. Então, existe um estado emocional que eu já conheço. Eu vou preparar essa pessoa para acessar esse estado emocional. Eu preparo esse estado, eu crio para essa pessoa esse estado emocional, eu ajudo ela a construir, a colocar mais recursos nesse estado emocional. E aí, o que que eu faço? Eu ajudo ela lá na vida dela, quando ela for acessar aquilo, a entrar nesse estado emocional para realizar aquilo que ela precisa fazer. Por exemplo, eu vou pegar aqui casos de life coaching, casos de vida empresarial, executiva, as mais variadas, tá? Eu tenho uma cliente mulher que ela cansou do marido. Só que faz 4 anos que ela quer pedir divórcio e ela não consegue. Já viram isso? Provavelmente a Miriam já encontrou alguma situação assim. Todo mundo tem um amigo assim, uma amiga assim, homens também, às vezes. E o pior, muitas vezes machucam a companheira ou o companheiro, mas não tem coragem de terminar. Por quê? Porque ela não consegue entrar no estado emocional e não consegue se preparar para aquilo, né? Há um bloqueio. É, eu vou dar uma dica para vocês de uma série de TV. É, falei de você aí, Miriam. É uma série que eu acho que você vai gostar bastante, viu? Não sei se você já assistiu Bull. Já assistiu Bull? E na Amazon, você vai gostar. É de um psicólogo. Ele estudou programação neurolinguística. Só que ele sai da área de atendimento e eu gosto muito de série de tribunal. Temos advogados aqui, eu adoro série de tribunal. E o Bull, ele é um analista comportamental. Para nossa área, é fantástico, tá? Para nossa área, é fantástico. E ele estuda o comportamento humano. Ele estuda como as pessoas se comportam para ajudar essas pessoas que são inocentes a se libertarem no tribunal e tal. E ela estuda o comportamento do júri. É muito legal. Eu assisti um episódio ontem que ele tinha um garoto com agorafobia. E ele precisava tirar o garoto que estava dentro de um apartamento para levar o garoto para testemunhar no tribunal. E aí, sabe esse negócio que a gente estuda, que a pessoa tem um bloqueio, ela não consegue sair? Cara, o episódio foi lindo, assim. Me deu uma vontade de entrar lá e fazer um spin, cara, só que o Bull não fez, né? Aí ele ficou testando outros métodos para tirar o cara do apartamento. E ele estava no apartamento com o cara, ele abriu a porta e ficou muito clara a cena, assim. O cara tem um bloqueio, ele não conseguia sair da porta.
É a pessoa que não consegue falar com o marido, é a pessoa que não consegue pedir o aumento para o chefe, é a pessoa que não consegue ligar uma câmera e gravar, é a pessoa que tem a timidez, é a pessoa que não consegue dirigir. É um bloqueio, é fisiológico esse negócio, né? É Bull com dois L's para quem quiser assistir e tem lá na Amazon, tá? Esse episódio provavelmente vocês vão demorar a chegar, porque já deve ser lá para quinta ou sexta temporada. Tá acabando já a série para mim. Então, o que que aqui nesse caso, esse cara, ele tem um estado emocional bloqueado, completamente travado, e ele tem um bloqueio ainda. Não é nem só a falta do estado emocional. Como é que eu trabalharia? Imagina que esse cliente com agorafobia me contratasse e falava, Edson, eu preciso ir lá no tribunal dar um depoimento, eu não consigo. Vou falar de life coaching aqui, tá? Não estou falando como terapeuta, né? Vou falar como life coach. Esse cara tem um objetivo, não tem? Chegar no tribunal. Então, eu posso ajudar ele como coach. Que tipo de profissional vai poder te ajudar? Você vai precisar de um psiquiatra, vai precisar de remédio, psicólogo. O que que eu posso fazer? E vou procurar trabalhar esse cara. Como é que eu posso te preparar? Eu posso fazer um spin, tirar o bloqueio dele, tá? Mas se eu tirar o bloqueio dele, ele não sabe usar o estado emocional, ele não se preparou para aquilo, ele nunca foi lá, ele não sabe fazer. Então, eu vou procurar na vida dele algum momento se ele tem ou não um estado emocional para estar naquele tribunal, né? Se eu achar esse estado emocional que ele tem para o tribunal, inclusive o Bull fez isso na série, só que eu acho que a série falhou porque a série não mostrou o Bull instalando a âncora, mostrou o Bull usando a âncora no tribunal, mas não mostrou instalando a âncora. Então, o que que eu faria? Eu daria para ele uma âncora para ele acessar o estado emocional correto que ele precisava lá no tribunal. Então, eu tirei o bloqueio, coloco ele no estado emocional, em realidade virtual, fazendo ponte ao futuro, coloco ele no estado emocional correto e ancoro. Crio uma âncora. Depois, quando ele estiver lá, aonde ele vai fazer o que ele precisa fazer, ele aperta o botão, aciona a âncora e consegue o resultado que ele quer. E ele acessa aquele estado emocional. Tudo bem até aqui? Tá? O Bull não fez o spin, mas ele conseguiu levar o cara no final das contas. E aí, quando ele estava no tribunal, alguém fez uma pergunta para ele logo no comecinho, ele travou. Ele ficou. Só que não era a mesma trava que ele tinha de sair do apartamento. Você via que ele entrou num estado emocional travado ali, ele não sabia como se comportar. Ele entrou, a mente dele acessou um estado emocional que não ia deixar ele fazer as coisas. Aí o Bull aciona a âncora, que era um barulho que ele tinha instalado, só que a série falhou na instalação da âncora, mas pelo menos mostrou a ancoragem. Cara, foi muito legal. Na hora que ele, pum, o menino faz assim, ó, tum, 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 aciona o estado emocional e dá um super depoimento, né? Dá um depoimento muito bacana e aí desenrola a trama do episódio, tá? Então, é isso que você vai fazer. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte? Vamos encerrar essa parte de perguntas e respostas e vamos para a prática. O que que a gente vai fazer? O que que vocês acham da gente buscar encontrar um estado emocional para vocês, da gente criar um estado do coach? E vocês terem uma âncora para vocês usarem o estado do coach de vocês no próximo atendimento, no próximo coach. O que que vocês acham? Não, é uma boa? Não é legal? Vamos fazer? João, Afonso, obrigado pela participação de vocês. Espero que na próxima aula nós tenhamos lá uma ficha cheia de perguntas relacionadas aos conteúdos que as pessoas vão estudar e vão praticar, e a gente possa tirar todas essas dúvidas. Agora, pessoal, a aula de hoje foi perfeita, né? Se a gente tivesse combinado com a Lilian a pergunta, não teria dado tão certo para ensinar como especificar as perguntas, trazer as respostas. Inclusive, isso serve no próprio grupo para quando vai buscar os colegas no grupo. Olha, eu estou com a dúvida XYPTO. Aí os colegas podem tirar dúvida específica, fica muito legal. Obrigado, viu, João? Valeu, gratidão, Ed. Obrigado, Afonso. Gratidão, Edson. Realmente muito esclarecedor, muito bacana. Valeu, gente. Obrigado. Deixa eu só ver se ficou alguma dúvida aqui, a gente vai fazer. Respondido, Gisele? Boa. Ah,
Boa, a gente vai ancorar em estados emocionais, sim, tá? Vamos ancorar em estados emocionais e eu vou aproveitar o estudo aqui, a aplicação, né? Eu vou aplicar primeiro para a gente aprender na prática, para a gente poder aprender sobre âncoras, tá? Deixa eu só preparar aqui. Eu vou encerrar essa gravação, então.